Rubem Lescano foi oficialmente anunciado pelo Fluminense e nesse vídeo aqui nós vamos conhecer melhor as características desse jogador e comparar os dados dele com os dados de Paulo Henrique Ganso. Então vem comigo que esse vídeo vai ficar bem maneiro pra gente fazer um compiladão e conhecer um pouco melhor o nosso querido Lescano. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Pra gente começar esse vídeo falando sobre o Rubem Lescano e comparando o jogador com o Paulo Henrique Ganso, eu preciso pedir antes disso pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Se você é tricolor e curte, tá sempre muito bem informado sobre o Fluminense. Bem, para fazer uma apresentaçãozinha rápida antes da gente passar pro comparativo e as características, Rubem Lescano é esse rapaz aqui que você já conhece o rosto, já que ele já foi anunciado pelo Flu, tem 21 anos, 1,75 m de altura, é canhoto, atua como meio-campista, jogava no Libertad, é paraguaio. Inclusive, por ser um jogador que tem 21 anos, nem adianta a gente ficar procurando a carreira dele, porque ele jogava apenas no Paraguai. Essa é a primeira transferência da sua carreira ali como profissional. E bem, sobre o jogador, ele chega, a gente tem essa expectativa do camisa 10 que vem substituir o Ganso, mas na verdade não é bem assim. Tudo que eu pesquisei de características do Rubem Lescano indicam que na verdade ele pode até atuar junto com o Ganso. O Felipe Barros do FBTV Sem Clichê, que sempre faz os vídeos de scout dos jogadores, ele definiu o Rubem Lescano para comparar com o Ganso. Ao invés de um meia armador, mais um meia de definição. Ele não é esse cara que vai ter o passe do Ganso, aquele passe genial que vai encontrar caminhos. Ele pode sim fazer essa função, mas não é esse estilo 10 clássico que a gente sabe que está extinto no futebol. Mas um cara que consegue chegar mais próximo da área, consegue ter aquele último passe para gol. Um cara bom para bater falta, para bater pênalti, para bater escanteio. Mas é um cara que carrega bastante a bola, que arrasta bastante a bola. Quando você vai ver os vídeos dele, é um cara que tem drible, então é um jogador com mais dinâmica dentro de campo, que vai se movimentar talvez mais do que o Paulo Henrique Ganso ali pelo meio. E aí, pra gente comparar, vou colocar aqui, igual se a gente fosse abrir a nossa cartinha no FIFA, vou colocar aqui os dados dele no SofaScore na tela, para a gente poder comparar com os dados do Ganso. Vou precisar colocar aqui os meus óculos para conferir os dados de perto, mas essa aqui é a nossa cartinha do FIFA do Rubem Lescano. O SofaScore aponta como pontos fortes aqui do jogador. Coloca ali armador, né? A questão de armar o time. Então, considerando que de fato ele tem essa característica, apesar de, quando a gente vai falar em termos de Ganso, é outra genialidade. Se a gente for olhar aqui na visão geral dos atributos do atleta, ele tem aqui as pontuações que o SofaScore dá por característica, né? Aqui no ataque ele coloca 62, técnica 57, tática 49, defesa 41 e criatividade 57. Por que eu falei que a gente vai vir aqui comparar com o Ganso? Porque eu vou colocar aqui Paulo Henrique Ganso para a gente colocar essas características lado a lado e ver aqui os pontos, a diferença que o SofaScore aponta para os pontos de cada um deles. E aí aqui, como vocês podem ver, o ataque eu tinha falado que o Lescano estava com 62, então as numerações verdes aqui são do Lescano, as numerações aqui azuis são do Paulo Henrique Ganso. Logo de cara a gente vê aqui que o Ganso ele ganha em dois atributos que eu acho que é o que todo mundo esperava, né? Na técnica e na criatividade. Quando comparado aqui, técnica e criatividade, o SofaScore levanta que a pontuação aqui do Rubem Lescano seria 57, enquanto Paulo Henrique Ganso tem 65 na criatividade e 60 na técnica. Porém, no ataque, o jovem fica à frente do maestro, afinal, coloca ali 62 para 57, isso com certeza muito motivado pela quantidade de gols que ele faz, até mesmo nesse último ano. A gente vai ver ali com mais detalhe essa quantidade de gols, que é uma quantidade que, se a gente for olhar, inclusive é uma quantidade que a galera que tá ali, que ficou ano passado na artilharia do Campeonato Brasileiro, uma boa parte dos artilheiros tiveram essa quantidade de gols, né? E o site também aponta que ele ganha nos atributos de defesa e tática, ficando ali na defesa 41 contra 40 do Ganso, então você considera que é melhor, mas nada muito acima, não vai ser um cara muito defensor, digamos assim.
E na tática, ele ganha aqui, talvez até com uma certa vantagem, 49 contra 38, quando comparado com o Ganso. Mas o SofaScore também permite a gente comparar outros números, então eu vou colocar aqui com vocês. Dá pra gente ver a diferença dos mapas de calor dos dois. Você vê que o Ganso tem até talvez uma movimentação acima do que a gente pensa quando a gente fala de ser o cara que não é de correr em campo, mas ele é uma movimentação talvez bem chegando mais aqui pro lado, enquanto o Rubem Lescano ele fica mais aqui nessa área um pouco mais centralizado, vindo aqui pro meio de campo. Agora, comparado aqui, o Ganso teve mais minutos em campo do que o Lescano. Total de minutos jogados, inclusive, é muito superior. Total de partidas, né? 32 a 18. Mas aqui quando a gente fala sobre gols, e aí aqui ele tá levantando só os gols Campeonato Brasileiro e da divisão Clausura, tá? Ali tem a Clausura, a Apertura, é um pouco diferente nesse sentido, se for comparar com o Campeonato Brasileiro. Então esses 5 gols aqui, parece que ele tá pouco à frente do Ganso, mas quando você vai olhar os números da temporada inteira, realmente tá... Ele tem 11 gols na última temporada. Falando para um meio-campista, a gente tá falando sobre uma quantidade bem acima, né? O número de assistências do Ganso é superior, inclusive quando vai comparar ali assistência por jogo nessas duas competições. Interceptações, Ganso também está à frente. Desarmes, Ganso também está à frente. Dribles sofridos, nosso querido Rubem Lescano está à frente. Cortes, Rubem Lescano à frente. E chutes bloqueados, Rubem Lescano também à frente, tá? Em dribles certos, tá com a questão aqui superior. Duelos ganhos no chão, duelos aéreos ganhos, o Ganso está à frente. Na perda da posse de bola, o Ganso também tem uma numeração menor do que a do Lescano, então o Ganso superior nesse quesito. Faltas e faltas sofridas, Ganso também à frente aqui do nosso querido Lescano. E aqui, em termos de cartões, eu não preciso nem falar que o Rubem Lescano ganha disparado, já que Paulo Henrique Ganso teve 12 cartões no Campeonato Brasileiro ano passado. E na primeira divisão do Clausura, o Rubem Lescano não teve nenhum. Mas, pra gente olhar aqui os números dele na temporada como um todo e não ficar preso a essa competição, esse aqui é o histórico dele no gol, que tem ali os dados da temporada como um todo. Nesse início de temporada 25, ele tem 6 jogos, em apenas 6 jogos, 3 gols e 4 assistências. E na temporada 2024, que é a temporada ali melhor dele até agora, mas a gente tem que lembrar que 21 anos também, galera. Pouco tempo, pouca experiência ainda em termos de futebol profissional, mas ele tem 36 jogos, 11 gols e 4 assistências, o que é um número muito grande para a posição dele. Em 2023, 39 jogos e 4 gols. Em 2022, que é quando ele sobe profissional, 9 jogos aqui sem destaques ali de gols ou assistências. Mas então um jogador que vem evoluindo conforme as temporadas. E aí, é claro, a gente precisa partir para algumas conversas antes da gente parar para ver os lances do atleta e também ver informações de jornalistas que cobrem o Paraguai, cobrem o futebol paraguaio, falando sobre o Lescano, que é outra coisa que eu gosto de fazer quando o jogador chega de fora do Brasil. Mas uma coisa que eu acho importante a gente levar em consideração é que quando a gente está falando sobre o Rubem Lescano, a gente tem que lembrar que ele está vindo do futebol paraguaio. O que não é um futebol que tenha competitividade em comparação ao nível Brasil, e nem um futebol que tenha competitividade interna suficiente. A gente está falando sobre times que se destacam ali muito, como você vai ter o caso do Olímpia e o Libertad, entra como esses times que se destacam, mas em comparação com os outros times, não tem muita disputa ali, se for parar para pensar. Então, o que a gente tem que ter noção é que é um jovem de qualidade, promissor, mas que dificilmente vai chegar aqui desempenhando o mesmo nível que desempenha lá, até pela questão da diferença do futebol. E aqui ele vai ter um outro tipo de pressão, outros tipos de adversários, jogadores com mais qualidade com qual ele vai ter que enfrentar. Vai ter que tentar buscar espaço, vai provavelmente passar por dificuldades de adaptação. Não tô querendo aqui colocar negatividade, mas se a gente for parar pra pensar, dos jogadores que chegaram, justamente o mais novo dele foi quem teve dificuldade
dificuldade de adaptação, que foi o caso do Bernal. Por ser mais jovem, é bem possível que o Lescano passe por dificuldades de adaptação nesse momento inicial. Então a gente precisa ter calma com relação a isso. Mas até para te tranquilizar, vamos ver o que disseram os jornalistas paraguaios sobre Rubem Lescano. Bem, essa daqui foi a matéria que o GE fez com os jornalistas de lá. A matéria foi dos Bapéries Gustavo Garcia e nosso amigo Marcelo Neves. E bem, o Lescano ele já conquistou títulos, tá? Pelo futebol paraguaio. Mas pra gente pegar aqui na opinião dos jornalistas mesmo, que eu acho que é o mais interessante, que eles vão falar um pouco sobre característica, como eles veem o atleta. Essa daqui é do Sostoa, da Rádio 800 AM do Paraguai. Ele é um jogador dinâmico que carrega a bola, que gosta de ter a bola e que está sempre pronto para seguir em frente. Ele sabe, aqui tá jogador, mas seria jogar como um armador, como o Ganso faz no Fluminense, mas é um jogador mais incisivo, muito dinâmico. Lembra mais o Deco do que o Ganso, o estilo dele. Animador, pensar que lembra o Deco, né? Que consiga conquistas como o Deco conseguiu. Mas acho que vale o destaque pela questão de ser um jogador mais incisivo. Acho que tem a ver com essa postura bastante ofensiva dele. E aqui a opinião de outro jornalista, o João José Gomes, da Tigo Esportes e Rádio Uno 650 AM. Ele tem 90 partidas e 18 gols, é um meio-campista que sabe fazer gols, é canhoto, gosta do jogo associativo, pisa constantemente na área. Ele começou a jogar na esquerda como meio-campista, que ia e voltava. Depois passou a jogar na direita. Sabe atuar em vários setores, tem muita qualidade. Para a gente pegar aqui mais trechos também. Desde o ano passado já era um bom jogador de destaque, uma revelação importante para os títulos do clube. Ele é considerado um jogador que foi decisivo para as conquistas do Libertad, fez gols importantes, ele tem o perfil para o futebol brasileiro, é um jogador muito inteligente que gosta de atacar espaços. Se explodir no Brasil, certamente vai para a Europa. Essa foi a opinião aqui do Vitor Sostoa, da 800 AM do Paraguai. Mesmo o time tendo nomes experientes e respeitosos como o de Roque Santa Cruz, Lescano mostra ser um jogador de personalidade, sempre se apresentando para bater pênaltis. Não é um jogador que se esconde, isso que sem sombra de dúvidas é a postura de jogador que a gente está precisando, né? Ele foi 3 vezes campeão paraguaio, ganhou 2 Copas do Paraguai, além de uma Supercopa Paraguai. É vitorioso nos campeonatos do ano passado, foi decisivo nas finais, tem muita qualidade e bom toque. Além disso, tem bom arranque, ele gosta de arrancar e encarar os adversários. Tá? Essa, novamente, do Juan José Gomes. Os principais pontos que tem aqui, depois que a gente tiver interesse em ler a matéria inteira, tá ali no GE, lembrando que o título é Gols e Títulos de Reconhecimento Internacional, conheça Lescano, reforço do Fluminense, mas vamos para os lances do jogador. Bem, esse aqui é um vídeo de lances do Rubem Lescano, que eu não vou poder colocar inteiro por motivos aqui óbvios, questão de YouTube, mas vou colocar alguns aqui pra gente reagir e ver um pouco dessas características. Ele é um cara bem rápido, de bastante movimentação, né? Ó, o drible, sensacional. Tem até alguns lances que você vê que ele consegue armar, mas ele parece ser muito mais driblador, né? Muito bom, hein?
cara que consegue lidar ali com pouco espaço. Bem bacana, porque hoje a gente tem ali o Arias e o Keno que conseguem fazer isso. Mas interessante ter mais um jogador com essa característica. É claro que vale lembrar que nesse tipo de vídeo a gente não vai ver o Lescano furando a bola, nem nada do tipo, porque a intenção não é essa, né? A intenção são sempre os melhores lances, mas o legal é que desses melhores lances dá pra ver que é um jogador que tem qualidade, que tem técnica, tem recurso. Então, por mais que a gente saiba que ele vai enfrentar um nível diferente, é um jogador que tem da onde extrair para poder ser promissor, para poder desenvolver bem aqui. E aí, para a gente falar sobre valores que foi divulgado pelo GE, que o Fluminense contratou 60% dos direitos econômicos do jogador, adquiriu essa porcentagem por 5 milhões de euros, o que dá cerca hoje de 29 milhões de reais. O que a gente pagou ali pela transferência do Hércules em 60% dos direitos econômicos do Lescano. Só que tem um detalhe, tá? O Fluminense, no seu anúncio de apresentação, não declarou a porcentagem que adquiriu do jogador. E há um conflito, né? Porque o que sai na imprensa paraguaia por parte do presidente do Libertad é de que essa seria uma transferência que envolveria 50% dos direitos econômicos. Mas eu vou confiar aqui na apuração brasileira do Globo Esporte e, se confirmando isso posteriormente por parte do próprio clube, a gente traz aqui, mas estou mais na confiança do GE do que numa fala que não me parecia tá preocupado em falar um valor exato, mas em dar uma ideia aproximada para o ouvinte que estava escutando essa rádio. Se a gente for parar para pensar, o fato de pagarmos ali 29 milhões de reais em 60% dos direitos econômicos do atleta, a gente está falando sobre um atleta que vale quase que o dobro disso, se você for trocar isso em valores totais. Então, alguém que, de fato, foi super valorizado. O GE menciona que tinha concorrência de clube da MLS. E ele tem ali... É considerado um dos melhores sub-20 do mundo e tal. Então, tem esses quesitos. Tem passagem por seleção. Foi campeão com seleção sub-20 do Paraguai e tudo mais. No caso, por seleção de base, foi campeão pré-olímpico. Mas tem algumas outras passagens. Então, assim... É um jogador que, se você for olhar em valores totais, talvez seja um jogador aí que esteja muito valorizado para um jogador de 21 anos, mas é um jogador que eu considero uma aposta válida nesse momento, porque a gente está falando de um jovem que parece ser muito promissor e que vai te entregar em campo e futuramente você ainda tem como recuperar esse valor em lucro de uma futura venda. Então, acredito que vale a aposta. É uma aposta alta, mas, assim, inicialmente, pelo que a gente pôde ver aqui, acho que é uma aposta válida. É uma contratação dessa janela que talvez para mim se assemelha mais a do La Vega do que a dos outros nomes que chegaram aqui. Bem, esse foi o nosso vídeo. Deixa aí nos comentários o que você achou do Lescano e se você gostou desse tipo de vídeo aqui, pra gente saber o que você curte para trazer mais conteúdos que você curte aqui pro canal. Nesse carnaval, a gente vai ter uma mudança aqui de programação de lives, mas vamos continuar com os vídeos. Eu não tenho como falar hoje para vocês qual vai ser todas as lives da próxima semana, mas vou avisar na aba da comunidade. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora. Inclusive, seja muito bem-vindo ao canal Dominada pelo Flu, esse espaço aqui na comunidade de dominados pelo Fluminense. Mas é isso. Beijo no coração, saudações tricolores e vamos torcer para que o paraguaio dê certo aqui no Brasil, que nos dê muitas alegrias dentro de campo e também dê alegrias dentro dos cofres quando estiver seguindo a sua carreira em outro clube. Mas estamos juntos e até a próxima.